Olá, galerinha, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 10 de junho, teremos aula de geografia, videoaula de geografia e aula ao vivo de língua portuguesa. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula de geografia. Não esqueça dos materiais, direitinho, organizado, o ambiente tranquilo, sossegado para a nossa aula ficar bem prazerosa. Então, vamos lá? O conteúdo de vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o mundo que queremos. Conservação ambiental no espaço rural. Você sabe o que é uma unidade de conservação? A unidade de conservação é uma área de proteção ambiental instituída pelos governos federais, estaduais e municipais. Na formação das propriedades rurais, isto é, das fazendas, chácaras e sítios, geralmente se destrói a mata nativa para dar lugar às plantações e às pastagens. No entanto, em muitas propriedades rurais ainda restam algumas áreas de mata nativa, com diversas espécies de animais e vegetais. Se um proprietário rural quiser, ele pode criar uma unidade de conservação chamada Reserva Particular do Patrimônio Natural, que a sigla é RPPN, com os objetivos de quê? De assegurar a utilização sustentável dos recursos naturais da propriedade, isto é, utilizar os recursos naturais sem esgotá-los, para que as futuras gerações também possam utilizá-los. Pode também organizar a ocupação da propriedade para ajudar na recuperação de áreas degradadas e promover a conservação da biodiversidade. Então, o que vem a ser mata nativa? É a mata original, a mata que não sofreu nenhum tipo de alteração, não foi destruída, não foi mudada pelo homem. Então, é aquela mata que não teve nenhuma alteração. E biodiversidade? Diversidade de espécies, de seres vivos existentes em determinado local. E aqui nós temos no livro de vocês, na página 150, Reserva Particular do Patrimônio Natural do município Cavalcante, no estado de Goiás. Então, no Brasil, toda propriedade rural deve manter uma área com cobertura vegetal nativa, que é denominada reserva legal. Isso significa que mesmo que um proprietário rural não crie uma RPPN, que é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, ele deve destinar uma parte da sua propriedade para a constituição da reserva legal. E a importância de pensar as diversas formas de interação entre a sociedade e a natureza, a partir de soluções sustentáveis que vão contribuir para a conservação do meio ambiente. E essa conservação do meio ambiente nas áreas rurais contribui para a proteção dos recursos naturais e da biodiversidade. A manutenção de áreas de vegetação nativa serve de abrigo para diversas espécies de fauna silvestre e também promove a conservação da flora nativa. Então, conserva os animais silvestres, né, nesse ambiente e também um lugar com a vegetação nativa, uma vegetação sem nenhuma alteração. Agora, no estado de Mato Grosso, atualmente, existe 111 unidades de conservação, vocês acreditam? E essas unidades de conservação, ela tem esse total, mas são divididas em 23 são unidades federais, 43 são estaduais e 45 são municipais. Olha que legal! E essa ideia de criar unidade de conservação veio do final do século passado. A finalidade básica era apenas a conservação da beleza natural e bons exemplos da natureza intacta. Mas, com o tempo, percebeu-se que não somente as belas paisagens mereciam ser conservadas, mas também aquelas que exerciam funções fundamentais na manutenção dos ecossistemas e do equilíbrio ecológico. Em Mato Grosso,
a primeira unidade de conservação criada foi o Parque Estadual das Águas Quentes, em 1978. Mas não é essas águas quentes daqui da nossa cidade, não, pessoal. É do município de Santo Antônio do Levergé, perto de Cuiabá. Mas está dentro do nosso estado, né, de Mato Grosso. As unidades de conservação são criadas pelos poderes públicos, como eu já falei para vocês. Os poderes públicos que são federal, estadual e municipal. E existem também as unidades de conservação de caráter privado, denominado Reserva Particular do Patrimônio Nacional, que foi o que nós já vimos uma imagem aí. E as unidades de conservação, elas se dividem em dois grandes grupos. Tem as unidades de proteção integral, que é a proteção da natureza, e o principal objetivo dessas unidades, por isso, as regras e normas são mais restritas. Nesse grupo, é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, aquele que não envolve o consumo, coleta ou dano aos recursos naturais. Exemplos de atividades de uso indireto dos recursos naturais são a recreação em contato com a natureza, que é quando as pessoas vão lá apenas visitar aquele espaço com um guia, né? O turismo ecológico, a pesquisa científica e também a visita com uma equipe da área da educação e a interpretação ambiental. E entre outras, que essa parte ela é liberada pelo órgão responsável pela administração dessa unidade. Então, até mesmo para as pesquisas científicas, depende de uma autorização para que prévia, né, para que as pessoas possam utilizar esses espaços, porque é proibida a visitação pública. Então, olha, a Estação Ecológica de Apiacás, em Mato Grosso, tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Então, aí é liberado, mas antes tem que pedir uma autorização para a administração dessa unidade para serem explorados na maneira de pesquisa científica, tá? Então, essas categorias vêm a estação ecológica, tem também a reserva biológica, e essa aqui é uma reserva biológica que é nas nascentes da Serra do Cachimbo, localizada ao sul do Pará e ao norte do estado de Mato Grosso. Então, tem pertinho aí também do Mato Grosso também. E temos também os parques, né? Que tem o Parque Nacional do Pantanal, nós temos aqui no Mato Grosso. Tem também um Parque Nacional bem famoso, eu creio que vocês já ouviram falar, desse lá da Chapada dos Guimarães, que é a Cachoeira Véu da Noiva. Um lugar muito bonito, né, pessoal? Então, merece realmente ser conservado, né? E também temos os monumentos naturais, que aqui no Mato Grosso tem o Centro Geodésico da América Latina, no município de Chapada dos Guimarães, aqui em Mato Grosso. Olha que legal. Também tem o Monumento Natural na Gruta Azul, em Cocalinho, aqui pertinho. Então, olha que lugar mais lindo. Muito bonito esse lugar. E tem o Refúgio dos Animais também, da vida silvestre. E vamos para as unidades de uso sustentável. São as áreas que visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Agora, nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são permitidas, mas desde que praticadas de uma forma que a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos estejam assegurados, quer dizer, eles sejam preservados também. Então, as categorias de uso sustentável são a área de relevante interesse ecológico, olha só. E tem a floresta nacional, reserva de fauna,
reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, área de proteção ambiental, reserva particular do patrimônio natural, que foi o que nós aprofundamos mais um pouquinho, mostrando para vocês. Então, esses são as unidades de uso sustentável. Então, são áreas que podem ser exploradas, né, de uma forma que venha a ser reposta para que não prejudique e seja realmente preservado esses lugares, tá bom? E as nossas atividades no livro didático de Geografia, volume 2, na página 151, que vocês vão estar realizando essa atividade de Geografia e também uma atividade em folha relacionada à proposta também do livro da página 151. O que é uma unidade de conservação? O textinho da página 150 vai ajudar vocês a estarem respondendo também e com o que a tia Marilúcia já comentou com vocês também. O que significa utilização sustentável dos recursos naturais? Em sua opinião, é importante que os proprietários rurais conservem a natureza no espaço rural? Por quê? Então, nós falamos sobre isso e falamos sobre essa importância, né, de manter aqueles lugares ali preservados para que os animais possam usufruir daquele lugar, né? E a outra atividade é pesquisa em livros, revistas e na internet, informações sobre um exemplo de unidade de conservação e registre nas linhas abaixo quais são as principais funções. Já dei algumas dicas para vocês, né? Mostrei alguns até mesmo aqui no nosso estado. Então, vocês podem estar pesquisando um pouquinho mais para estar respondendo a essas perguntas. Pesquisa alguma unidade de conservação no lugar onde você vive. Olha quantos que nós temos também aqui no nosso município, né, gente? Então, anote as informações sobre ela, como nome, localização e as principais funções. Então, essas são as atividades que vocês vão estar respondendo relacionado ao nosso conteúdo de geografia sobre conservação do espaço rural. E termina aqui nossa aula de geografia e até a nossa próxima aula. E não esqueçam, você mora no meu coração. Então, deixa eu te chamar a Lúcia, interromper aqui. Então, aguardo vocês na nossa aula de língua portuguesa ao vivo. Então, beijo e até agorinha.